Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Renato, onde ele nos conta outras experiências e também responde as nossas muitas perguntas. Você vai amar. E se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte, vem aqui conferir a segunda. E se gostar, por favor, se inscreva no canal, dê like, compartilhe com os amigos, comente. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Então agora vamos para as outras experiências, principalmente porque essa voz parece que acompanha você. Depois disso, agora eu não sei o que foi primeiro, mas eu não lembro. Mas eu acordei 5 da manhã com uma pessoa do lado da minha cama. Eu durmo do lado esquerdo, assim, minha mulher do lado direito, e do lado esquerdo eu acordei com uma pessoa do lado em pé, ela toda de branco, cabelo branco, e não era, devia ter uns 30 anos por aí, 28, 30 anos que seja, e falava, mas eu senti, na hora que eu vi essa pessoa, eu senti uma calma, uma paz, uma coisa, e falava, só que eu não conseguia entender. Ele mexia a boca falando, eu não entendia nada do que ele estava, não conseguia escutar o que ele estava falando. E o que aconteceu? Na hora que eu vi ele, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o lado, olhei para minha esposa, pensando em chamar ela, aí não. Aí eu olhei para o relógio, vi a hora, vi que estava clareando, aí eu olhei para ele e continuava falando comigo, e eu não escutava o que ele estava falando. Aí eu cobri minha cabeça e comecei a orar. Mas olha, não foi, não me causou susto, isso, aquilo. É aquilo que eu falo, o meu problema é que eu não busco resolver a situação das coisas que acontecem. Hoje em dia eu estou procurando, mas antes eu não buscava, eu praticamente fugia. Que nem eu cobrir a cabeça e começar a orar, foi uma espécie de fuga. Eu devia ter calma e tentar me relacionar, conversar, o que seja. Essa pessoa que apareceu, você disse que parecia ter uns 30 anos, mas você falou em cabelo branco? Um cabelo branco, mas devia ter uns 30 anos por aí, eu mais 30, 32, entre 28 a 32 anos por aí. Era homem, e uma roupa branca completa. E ele aparecia como um ser comum ou era uma imagem holográfica ou tinha uma transparência? Não era uma imagem holográfica. Era uma pessoa normal, conversando do meu lado, falando do meu lado. Eu não senti como uma imagem holográfica, não. Nem com transparência? Nem com transparência. E você chegou a notar se ele estava flutuando ou se estava pisando no chão? Não porque eu estava na cama e a visão que eu tinha mais ou menos da parte do quadril, um pouco mais para baixo, para cima. E você sentiu calma e você sentiu o rosto dele sereno? Muita paz. Sobre a voz que essa pessoa tinha, você não entendia ou você não ouvia nenhum som? Não ouvia nenhum som. Essa foi a primeira experiência significativa que você teve após a EQM? Não, tive outra. Logo depois, minha mãe, ela estava... infelizmente, minha mãe se foi, mas há pouco tempo. Mas ela recebia... Ela estava tendo possessão, né? Toda final de semana vinha um espírito, entrava nela. E isso causou um constrangimento muito grande para minha família, para a gente, né? Acontecia isso do nada? Do nada, e toda sexta-feira acontecia isso. Eu tinha perdido um irmão, pode ser que ela tenha buscado alguma coisa, entendeu? Mas aí começou a acontecer, a gente chegou a levar ela na igreja, tem uma pessoa lá perto de casa que era de Umbanda, tentou tirar, mas voltava sempre. E quando eu fui dormir na casa da minha sogra, que era perto da casa da minha mãe, e o que aconteceu? À noite eu saí do meu corpo.
eu saí do meu corpo e fui parar na casa da minha mãe com a visão só. Eu saí do meu corpo, mas eu via só a visão, eu tinha só a visão. Eu cheguei na casa da minha mãe e via vultos em tudo quanto é lugar, vários vultos escuros e com formato de corpos de pessoas, mas deforme, não perfeito. E eu ia para cima assim, meus olhos assim, eu ia para cima e eles fugiam, ia para os cantos, fugia, eu praticamente estava buscando, caçando. Pela religião, a gente não se sente, como é que eu vou falar, com autoridade para fazer esse tipo de coisa, mas eu estava fazendo isso, eu estava indo para cima e colocando aquelas coisas para correr, estavam fugindo desesperadamente. Isso aí eu estou falando pela primeira vez, porque eu não comentei entre família, eu comentei com a minha mãe. Eu cheguei a comentar com a minha mãe, tanto é que no dia seguinte, quando eu fui na casa da minha mãe, eu perguntei, mãe, a Beth dormiu com a senhora, né, não sei o quê. Perguntei, né, peguei essa informação para ver a veracidade do que tinha acontecido. Aí ela me falou, não, a Beth dormiu comigo e falou dos meus irmãos, de tinha dormido tudo certo, estava tudo certinho. Ela soube que você tinha feito alguma coisa? Ela relacionou uma coisa a outra? Quando aconteceu isso com ela nem lembrava do que tinha acontecido, porque a gente perguntava, mãe, a senhora estava falando com uma voz grossa, isso e aquilo, ela não lembrava de nada. E isso nunca mais aconteceu? Não aconteceu, nunca mais aconteceu. Peço desculpas a você, eu acabei cortando você, você ia contar alguma coisa. Não, ia comentar a minha volta quando eu voltei para o meu corpo. Eu voltei para o meu corpo, eu estava de bruço, eu estava molhado, eu estava encharcado. Minha roupa estava toda molhada, estava todo molhado, suado, e eu não conseguia me mexer. E eu de bruço tentando fazer força assim, não conseguia me mexer de jeito nenhum, eu estava travado. Depois de muito tempo que eu comecei a me acalmar, aí eu voltei, normal, comecei a me mexer, aí eu peguei, levantei, aí saí do quarto, né, que eu tava, como eu não morava lá, a gente minha sogra tinha colocado um colchão, eu dormi no colchão no quarto com a minha cunhada, que era pequena, e o meu cunhado, que dormia do lado direito. Aí eu saí do quarto, né, fui na sala e fiquei respirando um pouquinho, porque eu tava muito agitado, que eu tava travado e não conseguia se mexer. Você comentou durante o relato da sua EQM que você voltou a escutar essa voz em algumas situações. Você poderia nos contar alguma ou algumas? Uma delas foi aqui na Flórida, né? Eu já tinha vindo para cá. Meu filho estava com febre e estava com uma gripe, não estava bem, estava mal pra caramba. E toda hora eu levantava para olhar meu filho. Olhava lá a febre dele, estava toda hora levantando. De meia hora estava praticamente olhando e indo olhar lá, né? Preocupado com ele. Aí teve uma vez que eu levantei, quando estava entre do meu quarto para o quarto do meu filho, eu escutei a voz do meu lado esquerdo, a mesma voz. Confia em Deus. Aí, tipo, nessa confia em Deus, mas, tipo, me paralisei. Aí eu voltei pro meu quarto. E meu filho amanheceu perfeitamente bem, tranquilo. Novamente, você só ouviu, não viu nenhuma figura? Não vi nenhuma figura. Alguma vez você viu uma figura relacionada a essa voz? Não. Depois dessa não vi nenhuma figura, não. Uma coisa, Carlos, que eu tá deixando de falar é que também disso que aconteceu com a minha mãe, no mesmo quarto, eu dormindo de novo no colchão, eu acabei de fazer oração, fiz uma oração fervorosa, uma oração forte, né? Quando terminei a oração, tinha uma bola flutuando no quarto, assim, uma bola branca. E a bola branca não refletia, era uma bola branca, clara, e a bola não refletia a luz, não clareava o quarto, ela era uma luz própria. Mas foi uma sensação tão gostosa no coração, de ver aquela luz flutuando assim, ó, e indo para lá e para cá, assim, no quarto. O quarto não estava bem escuro, estava mais ou menos claro, né? Mas vendo aquela luz branca flutuando, foi uma sensação muito gostosa, muito bacana. Era uma esfera de luz ou parecia uma coisa sólida?
Olha, parece uma luz sólida, engraçado, você falou uma coisa, é tipo uma nuvem redonda, flutuando, tem densidade, é uma luz e flutuando assim, com luz própria, assim, ó, flutuando, Branca? branca, uma luz branca, clara. Como que ela apareceu e como que ela desapareceu? Eu vi a luz, ela foi flutuando, flutuando, ficou flutuando, aí ela foi, passou um tempo, ela foi desaparecendo, eu fiquei olhando, admirando, aí ela foi desaparecendo, foi clareando, foi menos densa e desapareceu, mas demorou bastante tempo. Mas nesse tempo eu senti uma sensação de felicidade. Foi como se fosse, pô, uma coisa bacana, uma, uma coisa uma coisa boa assim. E eu me sentindo bem, vendo aquela luz assim flutuando. Aí aos pouquinhos ela foi passando. Demorou bastante tempo, demorou uns 3, 4 minutos, 5 minutos por aí. E eu vendo a luz assim, flutuando. E ninguém acordou, isso eu achei engraçado. Eu lendo, aí eu peguei, deitei, feliz. Ela não fazia barulho, fazia? Não, não. Você falou agora de ter feito uma prece. Eu pergunto, a sua experiência de quase morte fez você modificar a sua compreensão sobre as religiões? Sim, eu não tenho religião. Não tenho religião. E medo da morte você tinha antes? Eu tinha, porque eu tinha um medo, eu tinha um receio, né? Eu tinha pedido meu irmão, eu tinha um pouco receio. Eu tinha receio. Mas hoje em dia eu não tenho medo da morte, não. Hoje em dia eu não tenho medo da morte, não. Como é que você definiria a morte? Acho que a morte é uma experiência. A morte é uma experiência. Tem mais alguma experiência que você gostaria de contar? Eu tenho visão, já tive alguns déjà vu. Eu sinto firmeza no que falo porque as coisas que eu vejo acontecem, têm acontecido, e eu tenho respaldo das coisas que acontecem. Então você tem premonição. Sim, sim. E essas premonições, elas dizem respeito a você, a pessoas que você conhece ou ao planeta? Não, a pessoas que eu conheço também e ao planeta também. E o que você tem a dizer sobre o planeta? Olha, tem coisa que no Brasil mesmo, no Brasil, eu vi, é complicado. Eu vi em São Sebastião, você conhece Toque-Toque Pequeno? Eu vi Toque-Toque Pequeno, eu vi fora do meu corpo, eu vi as pessoas embaixo na pista, e tem a parte de baixo do Toque-Toque Pequeno. A água tinha preenchido todo o espaço. Eu creio que a água tinha subido a altura de um poste e meio, por aí. E as pessoas tudo olhando desesperada, e eu vi o mar agitado. Aqui na Flórida aconteceu a mesma coisa. Eu vi a água do mar na altura, só que aqui não é a altura do poste, era mais ou menos a altura de 5, 6 metros. E a Flórida, não sei se você conhece, eu vi, então, eu vivia no centro, eu estava praticamente no centro da Flórida, e a água naquela altura cobria a Flórida toda. Só não cobre o norte da Flórida. Mas estava cobrindo tudo de ponta a ponta. Como é que você diferencia essas experiências que você tem, não só a EQM, mas algumas outras, de um sonho? Por que você entende que são experiências que de fato aconteceram? O sonho, normalmente a gente participa do sonho, a gente está dentro, está no sonho, está interagindo no sonho, né? O nosso corpo está interagindo dentro do sonho. E na visão é diferente, eu não tenho corpo, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou olhando sem meu corpo o que está acontecendo. E normalmente eu sou tipo uma projeção. Eu não vejo o meu corpo saindo nada disso, eu vejo a situação com meus olhos, eu vendo a situação acontecendo, sem ver meu corpo. Essa visão que eu tive de Toque-Toque Pequeno, que minha família é de lá, a parte da minha mãe, né? Que eu falo, eu estava vendo uma distância de mais ou menos uns 50 metros, 60 metros das pessoas aí de cima, vendo de cima da estrada. E vendo a estrada e vendo a água naquela altura, e a água agitada,
E pelo que parece, não voltava, não ia voltar voltando não, estava fixa, agitada e fixa. E o pessoal assustado. Você falou que esse ser, essa voz, você escutou várias vezes. Você tem mais alguma situação que você gostaria de contar que nos permita, quem sabe, entender um pouco mais sobre o que é essa voz? Carlos, não em relação à voz, Carlos, mas em relação a sonho. É o que eu estou falando, foi um sonho tipo... Não um sonho, foi praticamente... Não é sonho, porque foi uma visão. Foi uma visão que eu tive da minha filha se afogando na casa do meu tio. Isso eu fiquei até hoje, eu agradeço a Deus, porque 2 dias antes, logo de manhã, eu levantei, falei, Cíntia, a gente não vai na casa. Eu falei para minha esposa, nós não vai na casa do teu tio, não. Eu prefiro não ir, porque. Aí ela assim, por que não? Eu sonhei que a Brenda está se afogando na piscina, Cíntia. Eu fiquei tudo transtornado. Falei, não vamos, não vamos. Aí minha esposa, não para com isso, não tem nada a ver, isso, aquilo, né? Apaziguando, vamos tudo lá, vai estar todo mundo lá, isso e aquilo. Olha o que aconteceu. Eu fui para casa do meu tio, todo mundo foi, né? Minha esposa nem comentou com a família, mas eu fui preocupado com a minha filha. E eu ficava toda hora olhando para minha filha na piscina, porque tem a piscina lá, né? Minha filha, meus filhos, todo mundo brincando na piscina. E eu o tempo todo preocupado com a minha filha, né? Ela não sabia de nada, minha filha. Eu falei para minha esposa, ela não sabia de nada. E eu sempre olhando ela, né, preocupado, porque minha esposa não acreditou, né? Também fala o sonho de preocupação. Sem mentira nenhuma, Carlos, por um vacilo, eu não vi minha filha na piscina. Eu corri desesperado para a piscina, eu peguei minha filha no fundo da piscina, joguei meu corpo assim, peguei minha filha pelo cabelo no fundo da piscina. E eu levantei ela assim, e o engraçado é que ela estava no fundo da piscina e ela não sabia nadar, e ela não tinha... parecia que ela estava no fundo da piscina me esperando, Carlos. Ela estava no fundo da piscina, porque ela estava de olhos abertos, olhando para cima, como se fosse me esperando. Isso marcou muito na minha vida, muito mesmo. Aí eu levantei ela assim, aí abracei minha filha, né? Aí eu falei para chamei minha esposa, todo mundo assustado. Nessa situação, todo mundo presenciou o que tinha acontecido, porque eu ia perder minha filha, E graças a Deus isso me poupou a vida da minha filha. Eu não lembro se foi o sonho, se foi uma projeção, porque eu vi, eu acho que foi mais praticamente uma visão, porque, como é que eu vou te falar? Eu vi que minha filha tinha se afogado na piscina e tá todo mundo triste. Foi praticamente uma visão, não foi um sonho. Eu falo um sonho, mas foi uma visão. Porque o sonho eu estaria reagindo no sonho, eu não estava reagindo. Qual foi a última vez que você escutou a voz? A última vez que eu devo ter alguma nota, uma das últimas vezes que eu escutei a voz, eu tive uma espécie de AVC. Eu trabalhava num posto de gasolina, no gas station, né? E quando eu fui trabalhar nesse posto de gasolina, era 2 pessoas, era dois caixas que trabalhavam. E a pessoa lá, para ter vantagem, colocou eu sozinho para trabalhar no posto de gasolina. Aí eu fazia o trabalho de 2. E era altamente estressante, altamente estressante. E trabalhando eu já não estava me sentindo bem, eu estava ofegante com a respiração. E quando eu cheguei em casa, eu estava até na casa do meu cunhado, né, que eu tinha vindo do Texas nessa época, né, e eu estava na casa do meu cunhado, e eu tinha alugado minha casa. E quando eu cheguei na casa do meu cunhado, a primeira coisa que a gente falou, só que quando eu cheguei no banheiro, eu estava tudo, eu via minhas aveias, estava tudo, eu via minhas aveias, minhas artérias, aveias, eu estava
respirando apertado. Aí eu escutei a voz para falar para mim pegar o fio dental e rasgar minha gengiva. Eu comecei, parece louco, mas eu comecei a rasgar minha gengiva. Eu rasguei a gengiva, rasguei toda a minha gengiva. E parece que estava me controlando para fazer aquilo. Porque aí eu rasguei minha gengiva todinha, comecei a sangrar muito sangue mesmo. Sangrei muito, a pia ficou cheia de sangue, sangrei muito. Aí, aos poucos, começou a aliviar. Só que no dia seguinte eu não estava, me aliviou a situação, né? Mas eu não estava bem ainda. Aí no dia seguinte eu fui na clínica, né? Aí da clínica ela mediu minha pressão, tudo, já fui direto para o hospital, que é o North Broad. E no North Broad fizeram os exames e aquilo. Aí eu tive que fazer um procedimento que foi colocar uma, não sei como que é o nome, enfiaram uma sonda da minha virilha, essa sonda, e foi até o meu cérebro. E o médico me falou que eu tive que assinar uns papéis, né, porque se acontecesse alguma coisa comigo eles não eram responsáveis. E ele me falou que todo mundo tem duas artérias no cérebro, tem uma artéria no cérebro, e eu tinha duas. E uma dessas artérias estava dilatada. Mas ele falou para mim, ele falou que deu pressão nessa artéria dilatada. Não sei como é que ele fez, ele falou que deu uma pressão. E eu via tudo no monitor. Tinha um monitor que ia vendo o que está acontecendo, o caminho todinho da sonda, né? E ele deu pressão e ele falou que ela não se rompeu. Isso é uma coisa positiva. Mas que havia dilatado, essa artéria havia dilatado. E o que eu fiz, eu contei para a minha primeira médica, né, que é a médica primária. Aí ela rapidinho, ela não sei o que ela achou, aí ela me mandou direto para o hospital. E ele me deu restrição de peso, uma série de coisas, que se essa artéria se romper eu posso ficar paralisado do lado direito, e me explicou. E o que me aconteceu que foi essa voz que me falou para me rasgar a minha gengiva. Eu rasgava assim, rasgava de ponta a ponta, todos os dentes eu rasgava em cima e embaixo. E pelo seu entendimento, isso liberou um sangue que possivelmente tenha evitado aquela artéria de se romper, é isso? Não foi meu entendimento, eu fiz o que mandou, e eu acho que não foi entendimento da médica, porque meu entendimento eu não sabia nem o que eu podia fazer, não tinha noção de nada. Porque o que essa voz fez foi liberar saída de sangue, né? Foi. Teve alguma outra vez que a voz também te salvou de alguma situação? Olha, uma outra vez, eu estava, como eu vou te falar, eu estava fora da Terra, eu creio que estava no espaço, eu estava vendo a Terra, eu estava vendo o Sol, eu estava numa distância tão grande do Sol e da Terra, que o Sol era como se fosse do tamanho de um botão, e a Terra estava na parte de baixo, só que eu via a Terra e o espaço era tudo escuro. E eu sei que eu estava no espaço, estava no fundo, eu não tinha visão de trás, eu só tinha visão da frente. E a visão que eu tinha era que estava tudo escuro. E eu tinha o Sol, a Terra, e o Sol focava a Terra, ele focava a Terra. Só que eu só enxergava o foco do Sol, eu não enxergava o resto da Terra. E a voz me falou que a Terra é maior do que a gente pensa. Depois disso, eu tive uma outra vez que eu escutei essa voz. Só que eu não estava aqui na Terra, eu já estava em um outro lugar. Onde você estava? Eu estava num outro lugar, eu fiz até um desenho. E quando eu tive essa visão, não sei se vai dar para você ver daí. Estou vendo bem. Isso aqui não é bem um castelo. Ele é uma informação, ele era bem lisa, e eram construções grandes, bem lisa, e teria janelas, e teria um menor, um maior e outro menor. E aqui era um caminho perfeito, e aqui do lado era cheio de pedras quadradas,
perfeitamente quadrada. Eu sou muito detalhista com as coisas. Eu olhei, era uma pedra quadrada formando uma espécie de tipo quebra-mar. E não estava em colocações perfeitas, estava disforme, várias pedras perfeitamente quadradas nesse caminho aqui, e aqui era mar, e aqui era mar. Levanta um pouquinho mais, por favor. Ó. Assim tá ótimo. Então, aqui era uma formação perfeita, perfeita, aquele caminho parece que é do mesmo material que aqui, e aqui é umas pedras quadradas, perfeitamente quadradas, formando de ponta a ponta quebra-mar, chegando até aqui a parte da terra, aqui já era terra. E aqui tinha já uma construção semelhante, só que era menor. Não sei se você consegue ver. É o que eu percebi. O mar, ele era um azul um pouco mais escuro do que a gente costuma ver, porque o mar normalmente é claro. E ele não tinha luz do sol, não. Era uma luz, como eu vou te falar, era a luz do ambiente. Parece que o ambiente tinha uma luz própria. E aqui o verde era bem verde, o que tinha de vegetação era verde, bem verde. E a voz me falou, não é o que eu estou falando, a voz me falou que as pessoas que vivem aqui, eu concluí que era ser humano, as pessoas que vivem aqui servia as pessoas que vivem aqui. Eu procurei na internet, não vi nada semelhante a esse tipo de construção. É que o desenho não aparece a maneira como é de fato, mas era bem acabado, perfeito, uma coisa lisa, branca, muito bonita a construção, aqui e aqui. E eu não achei nada parecido em lugar nenhum. E por que você concluiu que isso era fora da Terra? Eu senti o ambiente não era igual aqui à Terra, porque o ambiente tinha luz própria. Você chegou a ver alguém? Não, só a voz, eu estava numa distância, que nem eu estou falando, de uns 200 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, e a voz do lado esquerdo me falou que as pessoas que vivem nessa coisa, não é um castelo, não posso dizer que é um castelo, não tem nada a ver com um castelo, mas as pessoas que vivem naquela coisa do lado esquerdo serve a pessoa do lado direito. Mas você entendeu qual o propósito dele mostrar isso para você? Tem coisa que parece que vem do nada, entendeu? É que já tá dentro de mim a informação. Eu imagino que eu devo ir para lá. Eu imagino que eu devo, minha próxima etapa seria ir para esse lugar. E qual a sensação quando você viu esse local? Era de prazer, de saudade, de felicidade ou algo diferente? Eu achei uma coisa, uma novidade. Eu acho que seria uma coisa que viria para mim. Eu imagino que seria uma coisa que viria. Não havia familiaridade. Você não tinha estado lá antes? Não. Ele está me mostrando. Você diz que era fora da Terra, mas você chegou a enxergar o formato ou a cor do próprio planeta onde você estava? Não vi o planeta não. Eu vi só o local, a região. Só o local. Não vi o planeta não. Mas eu sabia que era fora da Terra. E o ambiente tinha uma luz própria. Eu senti que não tinha luz do sol, era uma luz própria. Você vivenciou essa experiência numa saída de corpo, durante a noite, durante o sono? Como é que foi? Que nem eu falo, é uma projeção. Eu me projeto praticamente no local, onde eu tenho a visão. E eu não tenho visão do meu corpo. É sempre à noite? Sempre à noite. Tem alguma experiência a mais que você gostaria de contar? Tem também a Antártica. O que tem sobre a Antártica? Olha, na Antártica, por incrível que pareça, eu estava na Antártica, gelo, mas eu não sentia frio. Não está sentindo frio, não está sentindo nada, porque eu só tinha a visão. Mas na hora que eu tentei avançar, não sei o que tem lá, eu tentei avançar, parecia que tinha uma coisa transparente, uma coisa não é magnética, é tipo uma geleia transparente que não impedia até deu no estado que estava atravessar. Eu forçava a entrar e não conseguia, parecia, como vou te falar, parecia uma geleia transparente que
impenetrável, que você tenta entrar, vai uma parte e você não consegue entrar, você volta. Eu tentei várias vezes passar e não conseguia. E insisti tanto, forçando, que eu tive que voltar para trás. Eu despertei, levantei assustado e também meio rígido, como fosse um tranco. Eu sabia que era Antártica também, eu sabia que eu estava na Antártica. Eu sabia que estava na Antártica. Depois que eu perdi meu sogro, eu vi meu corpo flutuando. É engraçado, é como se eu tivesse 3 corpos, porque eu via eu deitado na cama, onde eu moro, eu estava deitado na cama, eu via o meu corpo de um corpo diferente. O meu corpo, ele era tipo uma luz azul, de ponta a ponta. E eu via meu corpo flutuando no quarto, em cima, e eu vi uma mão da mesma cor. Eu não sabia se estava puxando essa luz azul da minha cabeça, ou se estava colocando essa luz azul na minha cabeça. Eu via meu corpo flutuando, eu via uma mão, não via a mão toda, só via uma mão, e eu via, tipo, não sei se estava tirando ou colocando uma luz na minha cabeça. Eu de fora estava vendo isso acontecer. É tipo um corpo de raio azul flutuando, perfeito o formato do meu corpo. Eu acredito, eu tenho certeza que a vida continua e eu não acredito no julgamento. A gente de acordo com a nossa maneira de agir aqui e de pensar, a gente vai para um determinado lugar. Eu até falei, eu cheguei a ver amigos meus em outra situação do outro lado. Eu cheguei a ver, inclusive, meu sogro do outro lado. Cheguei a ver fases do meu amigo mudando de local. Cheguei a ver, tenho várias visões nesse campo. E por esse motivo eu sei que a vida continua e cada um vai de acordo com o que pensa. E uma coisa importante para todos que eu tenho certeza é que não pensa que vai dormir, que a pessoa morre e vai dormir. A pessoa não dorme. Se você pensar que vai dormir, você vai esperar um bom tempo para você sair daquela situação. Então você tem que pensar que a vida continua, que tem algumas coisas melhores adiante, porque se você pensar como muitos pensam que a pessoa vai dormir, você vai ficar muito tempo esperando um outro patamar. E tem uma demora para você sair dessa situação. Eu falo isso porque um dos meus amigos que eu considerava como irmão, eu vi ele para onde ele foi, não era um lugar agradável. Depois eu vi uma melhora dele numa outra situação. E depois, há pouco tempo, eu vi ele numa situação bem melhor. Inclusive, ele está voltando até para a própria terra. Ele está voltando para cá. Como é que você viu isso? Eu vi em projeção, visão. Eu vejo em visão. E eu não consigo me comunicar, mas eu consigo ver. Eu não consigo me comunicar, falar, conversar. Não tem, com nenhum caso que eu tive, eu consigo conversar. Você viu esse seu amigo, então, em mais de uma projeção? Vi em 3 fases. Vi em três vezes. E você percebeu que ele vai voltar para cá? E contente que está voltando. Você pode explicar um pouco sobre isso? Olha, o primeiro lugar que ele estava, a luminosidade era baixa e era tipo um lugar com esculturas, um lugar muito baixo, assim, tipo ruínas com esculturas, com os formatos muito agradável. E a pessoa triste naquela situação, mas sem se manifestar. Sabia que eu estava vendo ela, mas não se manifestava. Estava triste na situação. A segunda vez, estava num lugar melhor, com mais luminosidade, não tinha aquelas esculturas, mas era um ambiente mais ou menos, é um ambiente mais claro. E na terceira vez, não sei porquê, ele bem, com aspecto
até o aspecto dele bem melhor, e ele se jogando na água. Engraçado que, se jogando na água, me veio o entendimento que ele está voltando para cá. Não é óbvio, né? Mas você sentiu isso, né? Indo para um ventre, para a água, né? Eu senti isso, eu percebi isso. Indo para um ventre, para a água. E você tinha já essa compreensão de que você poderia voltar para cá? Antes? Não, antes não. Antes não. Antes não. Antes do que aconteceu. O dia a dia, né? A vida vai mostrando coisas pra gente, a gente vai... Vai aprendendo. Vi o meu sogro também. O meu sogro... É que nem muita gente faz pré-julgamento das coisas. Muita gente faz pré-julgamento, mas é o que eu falo. Às vezes, do outro lado, você vai ter muita surpresa, porque tem pessoas que você não dá valor nenhum para ela, mas ela está num estado muito melhor que outras que acham que está bem. O meu sogro está numa situação surpreendente, e ele se despediu de mim, ele se despediu praticamente de mim. Uma pessoa que foi há pouco tempo de Covid também, que muita gente tinha uma maneira de pensar, e eu orei muito por ela, e eu senti, à noite eu acordei e senti eu senti a presença dela. Foi pouco tempo, assim que ela faleceu, eu orei por ela, e eu senti ela com uma ternura tremenda do meu lado. Senti uma ternura, um amor, uma coisa, parecia até que era alguma coisa da minha família, alguma muito próxima. Eu tive uma visão aqui da América muito, muito triste, cara. Uma bomba atômica caindo no norte da Flórida. Eu me deitando no chão. Tudo bem, tem rumor de guerra, mas foi bem antes desse conflito da Crimeia, já tive esse sonho. Foi sonho, eu tava presente, foi sonho. Engraçado que eu não comentei com a minha filha teve o mesmo sonho. E o meu patrão também teve o mesmo sonho. A mesma coisa, o avião passando, voando baixo e jogando uma bomba imagina pro norte da Flórida, pro norte, né? Peço a Deus que não seja agora, mas tem coisa que é imprescindível, né? Tem que acontecer. Tem mais alguma coisa que você queira contar? Eu vi Jesus Cristo, eu estava do lado de Jesus Cristo. Você está querendo dizer que você viu uma vida em que você era contemporâneo dele? Eu estava do lado de Jesus Cristo, tinha uma outra pessoa, eu sabia que eu estava do lado direito de Jesus Cristo e tinha uma outra pessoa do lado esquerdo de Jesus Cristo, não sei quem, mas eu sabia que era Jesus Cristo. E eu vim andando, a gente saímos de uma casa e fomos andando pela areia, a gente estava conversando, eu estava numa distância de 150 metros, que nem eu te falei, e fomos para um barco, entramos num barco. Aí eu voltei ao normal, acordei. Você entrou no barco com ele, é isso? Entrei no barco com ele e a outra pessoa que estava do lado. E como é que era o rosto dele? Ele tinha o rosto comprido, bigode, barba, um pouco mais claro, tinha cor da pele um pouco mais clara que o indiano, cabelo comprido. Ele era moreno, então é isso? Moreno claro, bem claro, porque é mais claro que o indiano, é meio amarronzado, mais claro que o indiano. E a cor dos olhos? Não deu para ver, não dava para ver a cor dos olhos não, tá distante. E você falou com ele? Eu estava conversando, eu estava vendo eu conversando lá com ele, mas eu estava vendo de cima, numa distância de 150, 100 metros de distância. Mas vi perfeitamente a situação. E eu sei que eu sei que é eu. Eu tô vendo que é eu. Eu vi também um soldado de armadura. Isso foi antes de Jesus. Eu e outros, né, derrubando porta, batendo, reprimindo pessoas, pegando pessoas. Uma coisa triste, me deu um sentimento, que nem a visão que eu tive com Jesus, foi uma visão boa, me sentindo bem, uma coisa agradável, né? Mas essa situação era muito triste, me acordei de uma tristeza tremenda, vendo aquela situação de armadura, reprimindo pessoas. A terceira vez foi bem depois, eu imagino que devia ter sido eu imagino, 1800, 1600, eu estava numa espécie de uma
cantina, não sei o que é, um bar rústico, mesas rústicas e umas canecas grandes. O pessoal era uma mulher e eu servia naquele lugar e eu bebia também, bebia muito. Eu bebia muito. Não era um ambiente agradável. Eu servia, eu trabalhava lá, mas não era uma coisa agradável também. Eu sabia que era eu. Essa foi a terceira visão que eu tive de vida que eu tive. Antes disso, você não tinha a menor ideia se você voltava a viver aqui ou não? Não imaginava isso, não. Não imaginava. Nós vivemos hoje num mundo muito complexo. Qual é a sua dica com relação ao sentimento que nós devemos ter aqui enquanto vivemos e temos que conviver com essas situações tão complexas? Olha, não adianta, tem muita coisa que está para acontecer, mas não adianta a gente entrar em desespero, a gente tem que continuar procurando fazer coisas boas, sempre procurando fazer coisas boas, evitar. Tem gente que, como eu vou te dizer, não intencional, acaba fazendo coisa que não deve, mas não tem, acaba cometendo erros sem intenção. Acaba fazendo indiretamente uma pessoa sem intenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Você diz que você perdeu o medo da morte. Nós sabemos que muita gente tem medo de morrer. Muito medo. O que você diria, finalizando esse seu vídeo, para essas pessoas que hoje têm medo de morrer? Para não se preocupar com isso, que a vida continua. Para não se preocupar com isso, que a vida continua. E isso é que a gente falar de acordo com obra vai muito para o lado de julgamento, mas não, a gente tem que procurar sempre fazer coisas boas, independente de julgamento, porque a gente vai de acordo com o que a gente vai para o lugar de acordo com o que a gente faz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?